E aí, boas-vindas! Essa explicação visual irada chega até nós pela Ford Woked. Na nossa última conversa sobre o uso das bibliotecas de cliente da Solana em Rust, a gente viu bem os fundamentos de como montar e disparar instruções para a rede via código. Mas sabe como é? Hoje a gente vai subir um degrau nessa engenharia toda. É hora de sair daquele ambiente perfeitamente controlado e bater de frente com o mundo real. O nosso foco hoje é construir entregas digitais que sejam literalmente à prova de balas. O tema é gerenciando operações do cliente e fluxo de transações. Bora lá? E logo de cara, a pergunta que não quer calar. O que acontece se uma transação simplesmente desaparecer no éter digital? Pensa bem, mandar uma transação para a blockchain sem verificar ativamente se ela foi confirmada é basicamente como arremessar um pacote no abismo escuro, cruzar os dedos e só torcer para chegar. Na teoria é lindo, né? Mas na prática, não é bem a estratégia dos sonhos para sistemas lidando com valor real. A gente precisa de garantias, e é isso que vamos buscar construir hoje. Então, vamos dar uma olhada rápida no nosso mapa mental de engenharia para hoje. Vamos passar pelo mistério das transações perdidas, dissecando a anatomia da falha, engenharia da confirmação segura, o loop de repetição inteligente, usar os logs como relatório do detetive e fechar com a conclusão e próximos passos. Começando pelo começo, o mistério das transações perdidas. Existe aquele otimismo meio ingênuo de quem desenvolve para a Web3, não é verdade? A gente faz o código, clica em enviar apontando lá para a DevNet e já assume que vai dar tudo certo de primeira. E nos tutoriais mais básicos geralmente dá, mas na vida real de uma rede operando em escala global, a história é outra. Uma abordagem de enviar e esquecer funciona super bem sem demanda. Só que, sob carga, a coisa desanda e as falhas aparecem. Tem congestionamento de rede, atraso de propagação de nó, limites de tempo esgotados. Por isso, a abordagem robusta exige que a gente faça um ciclo completo. Enviar, consultar o status várias vezes e, se precisar, tentar de novo. E isso nos leva à seção 2, dissecando exatamente a anatomia dessa falha. Para diagnosticar o problema, a gente tem que entender que a falha muitas vezes não é um erro na sintaxe do código, mas sim uma questão de tempo e estado de rede. E a estrela aqui é o famoso hash de bloco recente. Ao invés de usar números sequenciais nas contas, a Solana usa esse hash. Pensa nele como um cronômetro, um selinho de validade super curto que carimbamos na transação. A função dele é evitar ataques de repetição. Assim, ninguém consegue pegar uma transação velha e processar de novo. O grande desafio de engenharia é que, se a rede demorar para confirmar, esse selo expira. E quando o tempo acaba, a rede simplesmente descarta o pacote sem dó nem piedade. E o resultado prático dessa expiração é aquela mensagem de erro clássica que pipoca nos logs RPC, Block Hash Not Found. Quando isso aparece na tela, não significa que tinha algo errado com a transação em si ou que faltavam fundos. Significa pura e simplesmente que o tempo acabou, e o carimbo de entrega venceu antes da rede conseguir validar aquilo. Foi um descarte silencioso. Entrando agora na nossa terceira parte, engenharia da confirmação segura. Já que a gente sabe o diagnóstico, vamos para a solução. A ideia é criar uma função personalizada que funcione como um verdadeiro escudo contra a rede, algo tipo um send underline transaction underline with retry lá no Rust. A mecânica tem 3 passos fundamentais. Primeiro, antes de qualquer reenvio, é obrigatório atualizar o hash de bloco e assinar de novo. A gente precisa de um selo de tempo novinho. Segundo, enviar e começar imediatamente a consultar o status sem perder tempo. E terceiro, se falhar, classificar o erro para ver se vale a pena repetir a tentativa. O pulo do gato nessa arquitetura não é presumir o sucesso após o comando, mas sim consultar o status da assinatura de forma explícita. Mas e se falhar de novo? Bom, agora é a vez de montar o loop de repetição inteligente. Quando a gente toma um erro da rede tipo timeout ou aquele hash expirado que a gente conversou, não adianta ficar metralhando o servidor enlouquecidamente porque a gente vai esbarrar no mesmo gargalo. Tem que ter cadência. É aí que brilha o back-off exponencial. Olha que estratégia sensacional. Em vez de tentar tudo no mesmo instante, a gente aumenta o tempo de espera de forma matemática. A primeira pausa pode ser de 500 milissegundos, a segunda já pula para 1 segundo, depois 2 segundos. No código a gente usa um deslocamento de bits super elegante para ir dobrando esse tempo até chegar num limite. Isso evita congestionar o nó do RPC e previne que a aplicação quebre. Mas calma lá, tem um alerta gigante aqui que atende pelo nome de idempotência. Essa propriedade é absolutamente vital em engenharia. Se a gente constrói um sistema focado em reenviar transações, temos que ter certeza de que processar isso várias vezes não vai alterar o resultado depois do primeiro sucesso.
Imagina o pesadelo de enviar o mesmo pagamento 2 vezes só porque o sistema achou que a primeira tentativa tinha falhado. Que loucura, né? Para escapar dessa armadilha, a gente não pode esquecer de usar contas de nonce ou colocar verificações de unicidade direto no contrato inteligente. Mudando um pouquinho o foco, chegamos na parte dos logs, o relatório do detetive. O achismo definitivamente não tem vez quando uma transação complexa falha sob pressão. O registro estruturado funciona literalmente como a caixa preta de um avião. E para que esse detetive funcione perfeitamente localmente, a gente precisa alinhar 3 variáveis de ambiente básicas. Temos que ter a RPC URL apontando para o servidor direitinho, a Keeper Path para identificar quem está assinando tudo e, claro, um limite máximo de retentativas. A gente configura uma variável tipo Max Retries para algo seguro como 3 para garantir que a gente não caia num loop infinito. Juntando essa configuração e uma boa biblioteca de observabilidade, a gente compila um relatório de depuração simplesmente cristalino. O relatório dos sonhos traz os logs brutos, os sintomas atrelados aos carimbos de tempo exatos, a nossa hipótese de qual foi a causa raiz, a mitigação que o loop aplicou e a prova real lá na interface de linha de comando. Isso não é só documentação, tá? É a prova técnica de que a nossa lógica detectou o erro, esperou o momento exato, reassinou o bloco e conseguiu salvar uma transação que de outra forma ia se perder pelo caminho. Finalmente, conclusão e próximos passos. Vamos amarrar as pontas de tudo que vimos hoje. Recapitulando o que não pode faltar de jeito nenhum na nossa arquitetura. Número 1, separe para sempre o evento de envio da confirmação e mantenha uma consulta contínua do status. 2, vai tentar de novo? Atualize os hashes expirados primeiro. 3, nada de programar no escuro, use e abuse de logs estruturados. E 4, sempre valide as correções reproduzindo e forçando falhas de propósito antes de sonhar em ir para a rede principal. Seguindo essa receitinha, o nível de robustez vai lá para o teto. E o mais legal é que nosso ritmo aqui está só começando. A nossa próxima parada é um mergulho profundo nos padrões de interações avançadas. A gente vai evoluir muito em breve. Vamos sair das consultas intermitentes basiquinhas e ir para fluxos complexos, trazendo confirmações assíncronas em tempo real via WebSockets, além de umas lógicas incríveis de repetições paralelas. Vai ser um desafio técnico fascinante. Mas, para fechar nossa análise de hoje, eu deixo uma reflexão provocativa no ar. Será que as transações que estão sendo construídas agora pelas nossas equipes já são realmente a prova de falhas? Ou ainda estão dependendo pura e simplesmente da sorte da rede? Fica aí o convite de revisar o código hoje mesmo e botar tudo isso em prática. Ah, e para dominar de verdade a engenharia Web3 e ter acesso a mais conteúdos fantásticos como esse sobre clientes e contratos, é só dar um pulo lá no site Forge College. Valeu demais por acompanharem essa nossa explicação visual detalhada. Continuem construindo sistemas estruturados e resilientes. Até a próxima, pessoal!